Olá, boa tarde a todos, os que já estão aqui presentes. Bem-vindos a mais uma sessão de conferências online da Imperalum. O meu nome é Joana Lemos, faço parte do Departamento Técnico da Imperalum. Hoje, novamente connosco, temos os oradores Engenheiro Jorge Pombo, Diretor de Marketing e Desenvolvimento da Imperalum, e o Engenheiro João Pinhão, também do Departamento Técnico da Imperalum. Este ciclo de conferências online, como provavelmente muitos de vocês já sabem, relativos às boas práticas de impermeabilização, é composto por 7 módulos, que se realizam todas as quintas-feiras às 3, sendo esta a quarta semana. Os módulos seguintes, na próxima semana, vou pedir para passarem o slide à frente, por favor. Os módulos seguintes da próxima semana, o módulo 5, no dia 2 de julho, próxima quinta-feira, será relativo à reabilitação de coberturas de fibrocimento, as vantagens de encapsular. O módulo 6, dia 9 de julho, será referente a pontes e outros suportes transitáveis por veículos. E, por último, o módulo 7, para finalizar este ciclo de conferências online, vamos falar-vos um bocadinho sobre a impermeabilização de estruturas enterradas de edifícios, soluções de construção e reabilitação, no dia 16 de julho, quando finalizamos este ciclo de conferências. Aproveito para vos informar que, tal como temos feito, vamos enviar uma cópia da apresentação, para eventualmente os que não tiveram a oportunidade de assistir, assim como um link com um vídeo onde vão poder assistir mesmo à conferência online em si. Focando na sessão de hoje, o módulo 4, iremos falar-vos um bocadinho sobre coberturas de grandes áreas comerciais e industriais, nomeadamente detalhes de coberturas em sistema DEC e todas as suas vantagens. Posto isto, esperamos realmente que seja do vosso interesse e vos seja útil. E darei então a palavra ao Engenheiro Jorge Pombo, que irá iniciar a sessão. Obrigada e até já. Muito obrigado, Joana. Antes de mais, muito boa tarde a todos. E eu aproveito também, como é meu costume, de dar aqui as boas tardes ao meu colega João Pinhão, que vai também acompanhar durante esta sessão. Vamos então, neste módulo 4, que como a minha colega Joana comentou, vamos falar sobre coberturas, os sistemas de coberturas em áreas comerciais, industriais, acrescentaria aqui logísticas também. Vamos naturalmente falar, enfim, de várias áreas relacionadas com esta temática, nomeadamente quais são os sistemas que habitualmente mais se usam. Dentro deles, as vantagens de uns em particular, que são as coberturas em sistema DEC. Iremos depois, naturalmente, falar um pouco dos detalhes dos materiais que constituem, de cálculos, nomeadamente de fixações mecânicas, digamos, as vantagens deste tipo de solução para a utilização, por exemplo, de apoio a vários equipamentos, ou seja, uma cobertura que pode ser também uma cobertura técnica, e finalmente falarmos de reabilitação. Antes de iniciar, aproveito por dar aqui também, digamos, um final, digamos, a uma pequena introdução àqueles que nos estão a ouvir através das redes sociais. Para eles, digamos, o módulo termina aqui, uma vez que a presença ou a audição dos nossos webinars terá que ser através de inscrição. Se pretenderem ver os próximos, podem se inscrever naturalmente através do site da Imperalum. Se quiserem ver algum daqueles que já foi passado, podem nos enviar também um e-mail para a Imperalum, que nós enviaremos um link para poderem ouvir os webinars desta série, desde o 1 até ao 4, que será aquele que nós vamos fazer hoje. Portanto, para as redes sociais termina aqui, para todos os outros que estão connosco, vamos então dar início a este webinar. Então, mais uma vez, vamos falar de coberturas de grandes áreas comerciais, industriais e logísticas, e, portanto, estamos a falar de coberturas em que se pretende que haja, digamos, grandes vãos, e grandes vãos normalmente levam ou propiciam, promovem coberturas em sistema leve para permitir exatamente esses vãos, e digamos que aquilo que é mais habitual, aquilo que nós conhecemos como soluções
mais correntes, naturalmente podem haver situações destas com coberturas em betão, mas aquilo que é mais comum será termos coberturas metálicas, em que podem ser, enfim, dependendo das necessidades, nomeadamente térmicas, podem ser uma chapa simples, metálica, como pode ser uma chapa dupla com um isolamento térmico lá colocado no meio in situ, como pode ser uma cobertura em painel de sanduíche, e como pode ser depois também aquilo que nós chamamos de uma cobertura deck, uma cobertura que tem um suporte metálico, um isolamento térmico e depois uma impermeabilização. Pelas imagens que vocês estão a ver, há pelo menos uma diferença clara quando olham para os sistemas de chapa ou de painel sanduíche face àquilo que chamamos uma cobertura deck, é nomeadamente a sua inclinação. Coberturas de chapa, coberturas de painel sanduíche não são totalmente estanques e, portanto, têm que ter uma certa inclinação, nomeadamente aquilo que é corrente terem pelo menos 10% de inclinação, enquanto que uma cobertura deck pode ter apenas 1% de inclinação. No fundo, poderia ser quase zero, mas a acumulação de água poderia criar problemas em termos de peso, e como não queremos peso na cobertura, deve haver um mínimo de inclinação que pelo menos 1%. Muitas vezes, por defeito, dizemos 2%, que é aquilo que costumamos aconselhar para as coberturas em betão, mas na prática bastaria, com rigor, 1% para termos pendente suficiente para não termos acumulação de água na cobertura. Ora bem, destes 3 tipos de sistemas, naturalmente que aquilo que esperam de nós hoje é que vamos falar de impermeabilizações, e ao falar de impermeabilizações, onde temos aqui impermeabilizações é, efetivamente, na cobertura deck. Nos outros 2 sistemas temos o encaminhamento de águas, temos naturalmente estanquicidade com uma determinada inclinação. Falando de coberturas em sistema deck, peço desculpa, o slide não mudou, agora sim mudou. Falando em coberturas em sistema deck, podemos ter, digamos, a seguinte constituição. Naturalmente que temos uma chapa, um suporte em chapa metálica, temos um isolamento térmico, como disse, já veremos que podem ser mais do que um tipo, e depois temos um sistema de impermeabilização, pode ser uma monocamada, uma bicamada, pode ser sintética, pode ser bituminosa, naturalmente que sintética é obrigatoriamente monocamada, e bituminosa pode ser em monocamada ou em bicamada, que nós chamamos vulgarmente a monocapa ou a bicapa. Como características, digamos, típicas de um sistema de cobertura deck, aquilo que logo à partida sobressai, como já tinha comentado, é que se trata de uma cobertura que pode ter uma inclinação apenas de 1%, e que, se nós pensarmos na dimensão de grandes coberturas, quando temos a necessidade, por exemplo, de uma cobertura de chapa metálica ter 10%, enfim, fácil será perceber que em cada 50 metros, por exemplo, de comprimento de edifício, nós temos uma pendente que sobe 5 metros, se tiver a subir 10%. Se tivermos uma pendente de 1%, estamos a subir apenas meio metro. Como naquilo que conta no edifício é, digamos, a sua comieira, se eu quiser ter um determinado edifício com uma determinada altura, se eu escolher uma cobertura tipo deck, eu em cada 50 metros de edifício estou a ganhar 4,5 metros de pé direito interior ao edifício, porque estou a precisar menos desses 4,5 metros de declive na cobertura, e portanto tenho, pelo menos na zona da fachada, mais 4,5 metros de pé direito. Esta será logo à partida uma vantagem deste tipo de sistema. Há outra vantagem também, não está aqui escrita, mas tem a ver com a própria estanquicidade. Estamos a falar de um sistema que poderia ser uma piscina. Claro que ninguém vai fazer uma piscina numa cobertura deck porque não queremos água lá em cima acumulada, porque é peso e queremos menos peso na cobertura. Mas ela é efetivamente totalmente estanque, completamente estanque. É, digamos, depois uma cobertura que é em tudo, ao nível da impermeabilização, similar àquilo que podia ser uma cobertura tradicional em cima de betão, um isolamento térmico e uma impermeabilização em cima, com aquilo que é na facilidade de instalação, por exemplo, de equipamento em cima dessa cobertura. Assim a estrutura esteja naturalmente preparada para esse peso, mas é relativamente fácil colocarmos equipamento em cima, porque, e no final, mais para a frente, o meu colega o João Pinhão irá também relembrar-vos da facilidade de sistemas de apoio de equipamentos em cima de impermeabilizações, assim como, naturalmente, que é uma cobertura acessível, ou seja, se temos lá equipamentos, temos que ter, naturalmente, visitas técnicas de limpeza, de verificação técnica desse equipamento. Portanto, eu vou pedir aqui aos meus colegas um micro-incidente, agora, se favor. Portanto, temos essa, digamos, possibilidade de
transitar em cima dessa cobertura. Aqui também, naturalmente, o isolamento térmico que temos por baixo pode influenciar. Podemos ter um isolamento térmico com maior ou menor resistência à compressão, que nos dá, digamos, uma transitabilidade mais fácil ou, digamos, com necessidade de mais algum cuidado, mas ela é sempre acessível para manutenção, naturalmente. É uma cobertura, um sistema de grande durabilidade, no fundo a durabilidade de um sistema de impermeabilização, que se pensarem um pouco, naturalmente, acaba por ser, naturalmente, às vezes mais durável do que há alguns sistemas de fixações de coberturas metálicas que, com o tempo, naquelas zonas das fixações ou dos encaixes, acabam por ter, às vezes, alguns problemas mais cedo do que aquilo que são o tempo de vida de uma impermeabilização deste tipo. Também na área da manutenção, ela é relativamente fácil e depois é também, digamos, simples na hora de reabilitar, ou seja, passado 20 anos, se nós precisamos de reabilitar, não há necessidade de retirar tudo e voltar a pôr tudo, ou seja, sem incomodar sequer a vida dentro desse edifício, é muito fácil reabilitar fazendo, digamos, um reforço com mais uma membrana de impermeabilização, por exemplo, em cima daquilo que já está. E estou a falar, naturalmente, dos sistemas de bituminosos, onde é fácil aderir uma nova membrana em cima daquela que já está, mas também podemos, ao fim de muitos anos, querer renovar até o próprio a prestação térmica e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Reforçar a térmica e reforçar a impermeabilização rapidamente, facilmente, com menos custo do que uma reparação total, mas dar-lhe novamente mais outros 15, 20, 25, 30 anos de vida a essa cobertura. Vamos então ver em detalhe os vários componentes do sistema. O primeiro componente, eu passaria aqui a palavra ao João. João, é a tua vez para nos apresentares os detalhes dos componentes do sistema. Boa tarde a todos, outra vez, e a quem ainda não chegou também. Portanto, aqui em termos de sistema DEC, o suporte vai ser uma cobertura metálica, vai ser uma chapa simples, em que o material deverá ser o aço galvanizado e a espessura deverá ser sempre, nunca deverá ser inferior a 0,7 mm. Isto para a chapa conseguir ter alguma capacidade resistente. O perfil convém ser um perfil com o vale estreito, como vemos aqui no esquema, e com uma crista de onda plana. Isto tudo vai permitir depois que se façam as fixações mecânicas, que podem depois variar em termos de a que nível fazemos. Fazemos a nível do isolamento térmico, se fazemos a nível da impermeabilização. Em termos de passos, de ondas, temos aqui uns passos que podem variar entre os 214 e os 268 mm, mas por norma o que é recomendável para este tipo de cobertura será aqui um passo à volta dos 225 mm e os 115 mm, na medida mais curta e na medida mais aberta. Isto em termos de suporte. Depois, em termos de isolamento térmico, aqui podemos utilizar dois tipos de isolamento térmico, que também vão variar consoante a fixação mecânica estará ao nível da placa de isolamento ou da membrana de impermeabilização. O tipo de isolamento térmico a utilizar será sempre uma lã de rocha ou os painéis de poliisocianurato, o Pirmate. Em termos de diferenças, a lã de rocha, que será o Coberlan, tem uma boa capacidade de isolamento térmico e acústico, e em termos de fogo também poderá ter melhor comportamento do que o Pirmate. O Pirmate, por outro lado, consegue fazer mais isolamento térmico com menos espessura e menos peso. Em termos de características técnicas, a lã de rocha tem um bom comportamento térmico, como já falámos. Em termos de resistência à compressão, vai variar a compressão para que depois possa ser acessível para manutenção, para o seu comportamento em termos de acessibilidade para manutenção. Podemos ter aqui uma resistência à compressão entre os 50 kPa e os 75 kPa, dependendo se é o Coberlan B, o Coberlan 50 ou o Coberlan 75.
Depois, em termos de reação ao fogo, se tivermos as placas de lã de rocha com a face nua, temos uma Euroclasse A. Se for uma face com betume, já passamos a ter uma Euroclasse E, uma Euroclasse F. Portanto, a lã de rocha consegue ter um melhor comportamento em relação ao fogo, consegue ter um bom isolamento térmico e ainda ter uma capacidade de isolamento acústico. O Peermate, em termos acústicos, é mais fraco em termos de comportamento acústico. Em termos de condutibilidade térmica, apresenta melhores valores com menos espessura. Em termos de resistência à compressão, em placas de entre os 30 e os 40 milímetros, estamos a falar de cerca de 170 kPa. Estamos a falar aqui, se calhar, de 3, 4 vezes mais do que uma lã de rocha. Em placas com espessuras superiores a 45 milímetros, estamos a falar de 200 kPa. Esta diferença de resistência à compressão também será importante porque numa situação com um suporte de chapa já temos um suporte que tem alguma flexibilidade. Já é um suporte com alguma flexibilidade, portanto, se vamos lá andar em cima a fazer manutenções, será mais importante ter uma placa com uma boa resistência à compressão. Em termos de absorção de água, absorve menos do que a lã de rocha, mas de qualquer modo nenhum dos dois é recomendado para estar na presença de água. Claro que num caso de haver algum acidente no sistema de impermeabilização e haver a entrada de água, provavelmente tem que se fazer a mudança, a substituição das placas de lã de rocha. No Peermate poderá não acontecer essa situação. Em termos de reação ao fogo, também é um produto que tem outras características diferentes da lã de rocha. Em termos de comparativo, podemos falar aqui um bocado que o Peermate consegue ter mais isolamento com menos espessura, como podemos ver neste quadro comparativo. Sempre que vamos subindo a espessura, o Peermate vai fazendo cada vez mais a diferença em termos de resistência térmica. Em termos de peso, temos uma densidade muito inferior, cerca de 5 vezes inferior à lã de rocha. O que quer dizer, conforme vamos aumentando a espessura devido às necessidades térmicas, também vamos aligerando o peso na cobertura. Imaginemos que precisamos o cálculo térmico exige aqui uma placa de Peermate, por exemplo, de 80. A lã de rocha já teria que utilizar para cima de 100. Estamos a falar que seria uma boa poupança em termos de peso utilizar o Peermate. Seria na ordem de toneladas mesmo. Portanto, o Peermate acaba por ser uma boa solução para estes sistemas DEX devido à resistência à compressão, que é melhor, e à sua leveza e à capacidade de isolamento térmico com menos espessura. Em termos de impermeabilização, e recordando um bocadinho o que falámos em sessões anteriores, vamos aplicar as membranas bituminosas. As membranas bituminosas são constituídas por uma mistura bituminosa com uma armadura no interior e depois com diferentes acabamentos. Por norma, o acabamento inferior será o filme polietileno. Temos depois a primeira camada de mistura bituminosa e depois vamos ter a armadura. Poderá ser a fibra de vidro ou poliéster, que dentro do poliéster depois ainda poderá ser reforçado ou não. Vamos ter a segunda camada de mistura bituminosa e, por fim, vamos ter o acabamento superior. O acabamento superior poderá ser na mesma o filme de polietileno. Neste caso, em sistema DEC, é raro utilizar esse tipo de tela como acabamento porque é uma tela que fica à vista. Vamos necessitar do acabamento superior em granulado mineral para fazer a proteção aos raios ultravioleta. Depois, não que se utilize muito neste caso o sistema DEX, podemos ter o aditivo anti-raiz para as coberturas ajardinadas, mas neste caso, como depois se quer sempre um pouco mais de leveza na solução de isolamento térmico e impermeabilização, por norma não se aplica este tipo de cobertura em sistema DEC, apesar de ser possível. Em termos de telas mais usuais,
acabamos por utilizar quase sempre o Polyplast 30 como primeira tela, ou um Polyester 40, como mais à frente vamos ver, dependendo da fixação mecânica. Se a fixação mecânica é feita ao nível da tela ou se for feita ao nível do isolamento térmico. Só para fazer já uma introdução, se a fixação mecânica for feita ao nível do isolamento térmico, fazemos a aderência direta da tela às placas de isolamento térmico. Utilizamos um Polyplast 30. Se a fixação for feita ao nível da primeira membrana, vamos utilizar um Polyester 40 porque temos a armadura como em filtro de poliéster. Portanto, ao furar a primeira tela, estamos-lhe a dar a resistência através do poliéster. Depois, mais à frente, também vamos ver o porquê de a última camada poder ser um Poly XR40, um Poly XR50 ou um Poly XR50 TDEC. Cada uma delas vai ter uma finalidade diferente, dependendo se é um sistema monocapa, se é um sistema bicapa, ou se até poderá ser uma reabilitação. Em termos ainda das membranas bituminosas, estas membranas são sujeitas à marcação CE, são também credenciadas com os documentos de aplicação do LNEC. Estes documentos de aplicação são os antigos documentos de homologação antes de ser exigida a marcação CE na produção das membranas bituminosas e possuem ainda a declaração ambiental, que comprova o seu bom comportamento face ao ambiente durante todo o ciclo de vida, o que faz aqui poderá também fazer aqui alguma diferença em relação a soluções de membranas sintéticas. Por vezes fala-se que a membrana sintética tem um melhor comportamento ambiental, é amiga do ambiente. Mas em termos de utilização em todo o ciclo de vida, desde a produção, utilização e depois até mesmo o seu depósito já como resíduo, a membrana bituminosa acaba por ter um melhor comportamento ambiental. Agora, vamos falar um bocadinho mais sobre os sistemas de impermeabilização, fixações, e eu aqui passo outra vez a palavra ao Jorge Pombo. Muito obrigado, João. Vamos então continuar e falar então um pouco do detalhe da instalação dos sistemas de impermeabilização e, digamos, de alguns temas técnicos que temos que respeitar quando instalamos um sistema em cobertura DEC. Em primeiro lugar, o João já falou aqui um bocadinho do comportamento ao fogo, por exemplo, quer do Peermate, quer da Land Rocha. Já vimos que a Land Rocha podia ter um comportamento ao fogo desde o A até o F, no caso de ter betume. O Peer também pode ter aqui diferentes tipos de resistência ao fogo, nomeadamente se é um Peermate B que tem betume, mais uma vez tem ali uma classificação F, mas se tiver alumínio já pode ter uma classificação C, por exemplo, ou até B. Vai variando consoante o tipo de acabamento. O que é que nós, efetivamente, temos que respeitar quando estamos a preparar um sistema em cobertura DEC? Se olharmos para aquilo que é, digamos, a nossa legislação, e nomeadamente, digamos, o Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios, peço desculpa que não consigo dizer a sigla SCIE, no seu artigo 10º, diz exatamente que para coberturas planas, por acaso diz coberturas em terraço, e naturalmente que ao dizer coberturas em terraço está-se a referir a coberturas planas, porque depois naturalmente fala de coberturas inclinadas, que são coberturas supostamente com inclinações superiores a 5%, a 5 graus pelo menos, que são, se eu não estou em erro, perto dos 8, 7 e tal, 8% mais ou menos. Portanto, estamos a falar de coberturas planas. E coberturas planas até aos 28 metros, diz o regulamento, que o seu revestimento deve ter uma classificação EFL. Já agora, para ser correto, o que lá está no regulamento é EFL. Aquele FL quer dizer floor, o que, na realidade, tem a ver mais com revestimentos de pavimentos do que propriamente revestimentos de coberturas, mas assim o diz o regulamento. De qualquer modo, o que nos dizem também os técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil é que os produtos de cobertura que estão classificados com Euroclasse E, na prática, respeitam aquela classificação que ali está. Mas quando olhamos para o revestimento, não estamos a falar apenas da membrana que está por cima. Diz também a legislação europeia e o próprio entendimento
da própria normativa portuguesa vai no mesmo sentido, porque copia também a normativa europeia, é de que o revestimento, uma vez tendo, por exemplo, o isolamento térmico aderido, é, digamos, todo esse conjunto um complexo, ou seja, o isolamento térmico e a impermeabilização constituem um mesmo elemento e é todo esse mesmo elemento que deve ter essa classificação E, pelo menos, como eu disse, até aos 28 metros de altura, já agora completando, digamos, aquilo que diz o regulamento, para coberturas acima dos 28 metros de altura, naturalmente que o revestimento tem que ser classe A2, pelo menos. E, portanto, aí, membranas de impermeabilização, sejam elas sintéticas ou bituminosas, estão arredadas. Mas até aos 28 metros de altura, as membranas bituminosas têm, pelo menos todas as da Imperal, têm classificação Euroclasse E. Tem depois uma Euroclasse B RUF europeia, que em Portugal não é seguida, mas para aquilo que em Portugal é seguido no regulamento, que é apenas a Euroclasse do artigo, do produto em si, a membrana bituminosa respeitaria. Mas a membrana bituminosa, quando está colada, por exemplo, a uma lã de rocha que tem bitume e que tem uma Euroclasse F, será que cumpre? E quando está colada a um PIR, por exemplo, que também tem bitume e que tem uma Euroclasse F, será que cumpre? Estamos em conjunto de dois produtos, um que é E e o outro que é F, automaticamente, só por si, eles não cumprem o regulamento. Ora bem, no caso, digamos, dos sistemas que vos vamos falar a seguir, em que temos membranas de impermeabilização poliéster, poliplás, polix, foram testadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tanto em conjunto com PIR-B, PIR-Mate B, nas várias espessuras, como em conjunto com Coberlan B, ou seja, a lã de rocha com o bituminoso. Portanto, dois produtos que têm Euroclasse F, mas que quando juntas, quando revestidas por um sistema de impermeabilização de membranas APP da gama Avance da Imperal, o conjunto complexo inteiro tem a Euroclasse E atribuída por esses ensaios do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Isto para, digamos, partirmos da parte que em relação ao fogo até aos 28 metros estamos descansados. Agora, que tipo de soluções é que nós podemos ter numa cobertura DEC? Logo à partida podemos ter em cima do isolamento térmico um sistema bicapa ou monocapa. Como há pouco vos disse, monocapa podemos ter bituminoso ou podemos ter sintético, bicapa podemos ter apenas o bituminoso, já que no sintético não temos, digamos, soluções habitualmente bicapa nessa altura. Em sessão anterior já vos falámos nas vantagens da bicapa, porque a bicapa não cruzada, mas sim contrafiada, quer isto dizer, a camada superior é aplicada na mesma direção da camada inferior, mas matando junto à mesma, ou seja, tapando com o meio da largura da fiada de cima a junta da fiada de baixo, e tendo as duas camadas totalmente aderidas, nós temos um sistema que eu costumo apelidar da prova de erro humano. Por qualquer falha numa junta, ela está, digamos, tapada por uma tela de 1 metro, portanto que tem meio metro para cada lado colado, e que essa falha, digamos, deixa de existir porque está a tela de cima totalmente aderida à tela de baixo e não tem junta nesse mesmo sítio. No entanto, é possível, também como bituminoso, fazermos membranas, fazermos sistemas com monocapas, ainda que nós sejamos, digamos, apologistas pelas vantagens que vos comentei da bicapa. Além da questão da monocapa e da bicapa, nós podemos ter sistemas, como o João já há pouco vos comentou, em que fazemos a fixação da primeira membrana ao suporte de chapa metálica, e a isto chamamos um sistema com fixação mecânica nas membranas de impermeabilização, ou um sistema em que as membranas são aderidas apenas e que a fixação está apenas no isolamento térmico. Ou seja, fixamos o isolamento térmico e a partir daqui o que estamos a fazer aí em cima é um pouco a mesma coisa que fazemos em cima de um terraço tradicional. Temos lá um isolamento térmico e vamos lá colar um sistema de impermeabilização, sendo esse isolamento térmico naturalmente preparado para essa capacidade, digamos, de receber essa impermeabilização. Falamos então por partes. Vamos começar pelo sistema com fixação mecânica, aquele que eventualmente até pode gerar aqui mais algumas dúvidas. O sistema de fixação mecânica também pode ser bicapa ou monocapa. Há algumas diferenças. Naturalmente que quando eu vou para um sistema monocapa, devo ter uma membrana com uma armadura
o mais resistente possível, pelo menos um pouco mais resistente. Necessito que ela seja um pouco mais resistente até do que a membrana, mesmo a membrana inferior do sistema bicapa, embora em qualquer um dos casos, e neste caso daquilo que vocês veem aqui, tem na membrana debaixo do sistema bicapa uma membrana que se chama poliéster 40, que é uma membrana de 4 kg com uma APP e com uma armadura de poliéster reforçado. Todas estas membranas de poliéster são sempre poliéster reforçado, ainda que há algumas, aquelas que têm um T à frente, como é o caso da monocapa que tem, chama-se poliéster R50, perdão, 50T DEC, em que o T quer dizer, enfim, está mais preparada para maior quantidade de tráfego, tem, digamos, uma armadura ainda ligeiramente mais reforçada que a outra, exatamente porque está num sistema monocapa em que deve ser ainda mais resistente. E aumentamos-lhe naturalmente também a quantidade de betume, uma vez que é só uma, passamos para 5 kg. No nível de fixações, ou no cálculo de fixações, digamos que há uma grande parte em que o cálculo é indiferente a se vamos ter uma solução monocapa ou bicapa, porque, em primeiro lugar, vamos ver quais são as tensões de vento que nós vamos ter nessa cobertura. E só depois de calcularmos as tensões de vento é que vamos ver como é que transformamos isto em número de fixações num caso ou noutro. Posso, no entanto, dar-vos já alguns lamirés que, para que uma solução monocapa tenha, digamos, uma performance um bocadinho mais próxima da bicapa, alguns truques são, por exemplo, aumentar a largura de junta. Já vos falarei a seguir das larguras de junta. Nestes sistemas, se alargarmos um bocadinho a largura de junta, compensamos um bocadinho, temos um bocadinho mais de aderência também nessa junta, menos facilidade de pelagem do arrancamento na junta por pressão de vento. Então, vamos primeiro ver, e eu não vou aqui calcular, ou pelo menos não há hipótese, porque não é em 5 minutos, nem 1 hora ou 2, que vos ensinaria a fazer um cálculo de acordo com o Eurocódigo para as ações de vento, mas apenas dar-vos 2 ou 3 lamirés. A primeira coisa é que, no cálculo de número de fixações, as zonas periféricas são mais fustigadas, digamos. Ou seja, o edifício ele sofre mais com sucção do vento em função da sua localização. Se estiver numa zona mais próxima do mar ou numa zona de maior altitude de terreno, ele naturalmente tem, em termos de vento médio, maior probabilidade de ter ventos mais fortes, mas o próprio edifício, se é mais alto, também na cobertura vai poder ter, digamos, uma sucção de vento maior. Porquê? Porque o vento, ao bater na fachada, ele toma a posição de subida e, ao subir, cria um arrastamento, digamos, de vento em que o ar que está do lado, da cobertura é arrastado por essa subida, além de que no cimo há alguma turbulência que dará, digamos, também algum efeito de sucção nas membranas. Essa sucção é maior realmente nos cantos, é maior nas periferias e depois vai sendo menor cada vez que vamos para o centro. Esta parte, digamos, de identificar as zonas é uma parte simples, é uma parte que está, como vocês podem identificar na figura, em que há, à partida, digamos, 4 zonas que devem ser definidas, em geral. Enfim, há coberturas com, às vezes, várias águas que podem ser mais do que estas 4 zonas, podem ser pelo menos 5 zonas, mas, em geral, numa cobertura plana, consideramos, pelo Eurocódigo atual, 4 zonas, em que as zonas são delimitadas por uns elementos, enfim, há um coeficiente que é o E, que vai determinar as larguras dos cantos e as larguras do bordo mais próximo da periferia e também a largura de uma zona intermédia entre o bordo e o centro, em que, isto agora é matemática apenas, ou melhor, cálculo apenas, esse E vai tomar, digamos, uma medida que será a menor de duas, ou é o dobro da altura do edifício, ou é a largura da face, digamos, normal, da face perpendicular à direção do vento que nós estamos a calcular. E vamos tomar esse E como a menor dessas duas medidas e depois ele toma para cada um desses valores que aí está. Na figura vocês depois recebem os slides, não vale a pena estarmos em detalhe, vocês não vão decorar e, portanto, vão depois poder verificar cada um dos elementos que está nessa imagem. Calculada, digamos, estas 5 zonas, a seguir iríamos calcular qual é a pressão de vento
que nós temos em cada uma dessas zonas. Bom, essa pressão já tinha no antigo Regulamento de Segurança e Ações vários fatores que no Eurocódigo pegou em todos esses fatores e ainda lhe juntou mais alguns. Não quer dizer que seja mais exigente do que aquilo que era o nosso antigo RSA. Aliás, já vos vou dizer à frente que nas coberturas mais baixas até nem é, antes pelo contrário. Mas nas coberturas mais altas e às vezes mais em situações mais críticas pode, em alguns casos, ser um bocadinho mais exigente. Em termos gerais, porque, como vos disse, não seria aqui adequado irmos ao detalhe todo, mas de uma forma muito genérica, há, digamos, um primeiro cálculo de uma pressão chamada pressão dinâmica de pico, que será a pressão em função do vento médio da zona, em função da altura do local, em função da altura do próprio edifício, em função da aspereza da zona, ou seja, de árvores, de outros edifícios que há naquela zona. Portanto, em função de uma série de fatores, vamos chegar a uma pressão dinâmica considerada de pico na zona mais alta do edifício. Aqui é considerada a zona de a pressão ou a força do vento na zona que corresponde à altura do edifício mais à altura da platibanda. Se o edifício não tiver platibanda, é a altura do edifício. Se tiver platibanda, é a altura total do edifício mais a altura de platibanda. Mas a pressão em cada uma destas zonas depois vai tomar alguns outros coeficientes que nós temos que, digamos, ir calcular. Um deles chamamos de coeficiente, é considerado o coeficiente de pressão externa e é um coeficiente que temos umas tabelas no Eurocódigo 1 que nos diz para cada uma daquelas zonas I, H, o G e F, qual é a pressão, o coeficiente de pressão externa que nós devemos considerar. Por outro lado, temos também que considerar pressões internas, e estas pressões internas é porque nós temos o edifício, também entra ar dentro do edifício, e esse ar entra e sai, criam-se pressões dentro do edifício, e nós podemos ter na cobertura pressões no sentido do ar fazer pressão para cima. Se tivermos uma cobertura em betão, naturalmente não temos esse problema, mas numa cobertura de chapa podemos ter zonas em que a chapa não é estanque e termos que considerar essa pressão adicional à pressão de arrancamento, mas até poderia acontecer o contrário, de ser pressões negativas e termos um edifício que até, digamos, por movimentos dentro do edifício, suga também para baixo e até ajudaria a própria cobertura. Há um cálculo também, digamos, com alguns fatores a considerar para chegarmos a esse coeficiente de pressão interna, para o próprio regulamento nos admita, quando temos dificuldades em calcular, podemos tomar ali dois valores, um positivo e um negativo, iguais, como valores médios, e que o regulamento diz, depois no cálculo devemos considerar aquele que é pior, ou seja, aquele que é pior naturalmente, que no caso, claro, quando estamos a considerar sucção de vento, é aquele em que a pressão interna é também no sentido de saída, e portanto é para somar, digamos, ao coeficiente externo. A pressão total que nós vamos ter em cada uma daquelas zonas vai sair de uma conta simples, que é este PW, a pressão do vento, em cada zona corresponde a um somatório do coeficiente interno mais o coeficiente externo, multiplicado pela tal pressão dinâmica máxima, ou pressão dinâmica de pico, na altura máxima do edifício. Isto vai nos dar, para cada uma destas zonas, uma pressão em kilonewtons por metro quadrado. Chegamos aqui à pressão particular em cada zona da cobertura. Agora, o que é que nós fazemos com esta pressão? Ora bem, aquilo que fazemos a seguir, naturalmente, seria, se nós já sabemos qual é o resultado da pressão em cada zona, se nós soubermos qual é a resistência das nossas fixações, vamos dividir aqueles kilonewtons pela resistência de cada uma das fixações. Eu vou-vos dar um valor só para poder continuar para os slides seguintes. Vamos, por hipótese, considerar que cada fixação consegue resistir a 400 newtons, portanto, ou seja, 0,4 kilonewtons, 400 newtons, portanto, 0,4 kilonewtons. Se eu tiver, digamos, uma pressão de 1 kilonewton por metro quadrado, eu vou ter, digamos, 1 kilonewton dividido pelos 4, eu tenho um determinado número de fixações por metro quadrado. Se eu chegar à zona F, tenho naturalmente uma pressão maior, vou ter um maior número de fixações para conseguir que o número de fixações, multiplicado pela sua resistência, dê a pressão que eu tenho em kilonewtons por metro quadrado nessa mesma zona. Ora bem, isto é seguindo à risca, à letra, o cálculo do Eurocódigo 1, parte 1.4, que nos diz como é que fazemos, digamos, o processo todo até chegar aqui. Não nos diz quantas fixações é que nós temos que colocar. Isso é outra conversa que já lá chegamos. Mas já agora,
digamos, simplificando, se às vezes, enfim, estávamos habituados a fazer o cálculo de acordo com o antigo regulamento, o Regulamento da Segurança e Ações, e ainda temos alguma dificuldade em alguns dos parâmetros do Eurocódigo, posso-vos dizer que, enfim, há alguns, neste caso, pelo menos que eu conheça, pelo menos 2, já até hoje, não sei se há mais algumas, pelo menos 2 teses de mestrado, que se basearam em vários ensaios de sucção de vento no aparelho de sucção de vento do laboratório do LNEC, orientados pelo investigador-chefe da área. Têm chegado a conclusões, enfim, primeira tese funcionando ainda apenas com o RSA, mas já a segunda funcionando com comparativo RSA e o Eurocódigo. O próprio investigador-chefe do LNEC nesta área tem, digamos, com alguma segurança, afirmado que todos os cálculos levam a que, se nós considerarmos um rácio, digamos, de uma fixação por cada 0,23 metros quadrados, de onde é que sai este valor? É porque se nós, digamos, numa membrana que tem 1 metro de largura, colocarmos uma fixação de 25 a 25 centímetros, na prática, na outra direção não está a 1 metro, está a 90, porque se tivermos 10 centímetros de sobreposição, a outra fiada está a 90 centímetros. Portanto, temos ali 4 fixações por 90 centímetros na outra direção, temos qualquer coisa que dá 4,4 fixações por metro quadrado. 4,44, se eu não estou em erro. O que diz o LNEC é que é praticamente, digamos, comum que todos os edifícios em Portugal, até aos 20 metros de altura, já há estudos que apontam ali com alguns cuidados ir até a alturas maiores, mas até aos 20 metros de altura, que as tais 4,4 fixações por metro quadrado na zona central. E o dobro na zona perimetral, posso-vos dizer que no Eurocódigo havia ali uma zona intermédia. Aquela zona intermédia, normalmente, no Eurocódigo anda muito perto daqueles 4, 4,1, 3,9. Na zona central, normalmente é muito menos. Mas este ser muito menos também não adianta, porque mesmo que o cálculo nos diga que eu posso ter só 2 fixações por metro quadrado na zona central, na prática eu tenho que ter mais. É porque depois vamos ver o que é que diz as diretivas europeias, eu tenho lá um isolamento térmico por baixo e nesse isolamento térmico eu não posso ter só 2 fixações por metro quadrado. Provavelmente eu vou ter que ter lá 6 fixações por metro quadrado, ou pelo menos 4 fixações em alguns quadros por metro quadrado, e portanto eu na zona central não vou ter só as tais 2 fixações que o Eurocódigo diz, mas vou ter mais porque eu preciso delas para o isolamento térmico. E vou acabar por chegar às tais 4 que o LNEC nos diz para a zona central e eventualmente às 8, ou seja, o dobro para a zona de bordo. É claro que esta é uma forma simplificada. O que nós devemos fazer é olhar para os 2 cálculos e depois pensar, ou pelo menos, digamos, tendo também em atenção que o RSA nestas áreas, digamos, de edifícios mais baixos, até era mais conservador do que o próprio Eurocódigo, porque vai mais ao detalhe e por isso tem um coeficiente, digamos, de majoração ligeiramente menor do que tinha o RSA. E, portanto, estamos pelo lado da segurança quando seguimos o RSA nos edifícios mais baixos, poderíamos seguir perfeitamente isto sem ter o cálculo do Eurocódigo bem apurado. De qualquer forma, podemos sempre fazer os 2 e depois optar por aquele que é mais, que nos dá, digamos, o maior número de fixações. Agora, como é que nós chegamos a estas fixações e como é que nós as aplicamos? Em primeiro lugar, um pequeno pormenor sobre a própria colocação das fixações e o detalhe da área de sobreposição. O normal que nós costumamos dizer é 8 a 10 centímetros. Aqui temos de ser rigorosos. No sistema mesmo bicapa, nós devemos ter 10 centímetros de fixação e a fixação deve estar chegada para uma ponta de forma a que a colagem na zona para o exterior dê pelo menos mais 4 centímetros de colagem da sobreposição. Isto na membrana que está fixa. Se tivermos um sistema monocapa, devemos ser um bocadinho mais generosos nessa junção e então irmos pelo menos para os 12 centímetros de sobreposição para termos uma sobreposição mais segura. Outro aspecto, digamos, também interessante, já o João comentou isso, a chapa
digamos, aqui está referenciada a EATAG 006. A EATAG 006 é nada mais do que o guia que é seguido para os estudos de avaliação técnica de sistemas de membranas elásticas, sejam membranas bituminosas ou sintéticas, para sistemas de fixação mecânica em coberturas. E diz-nos que nós devemos ter a tal chapa para que as resistências por fixação sejam aquelas que nós pretendemos, ter uma chapa pelo menos 0,7 mm de espessura, ter uma inclinação para que não hajam sobrecargas demasiadas por má descolamento na cobertura, pelo menos de 1% de inclinação, e depois a fixação, naturalmente que em cada caso o fornecedor das fixações nos deve dizer qual é, digamos, para aquele tipo de chapa, para aquele tipo de parafuso, a resistência que aquele parafuso suporta. Mas posso-vos dizer que este tipo de parafusos, que é talvez dos mais comuns, com 4,8 mm de diâmetro, com cabeça plana para não ferir a membrana, tendo depois, naturalmente, em termos de entrega, um comprimento que seja pelo menos 2 cm acima da espessura do isolamento térmico. Isto porque mais de meio centímetro, quase 1 centímetro, é ocupado em cima pela espessura das membranas de impermeabilização. E depois outro centímetro, se é aquele que entrava na própria chapa de suporte. E depois ter uma plaqueta que nunca tenha menos de 4 por 4 centímetros. Às vezes há algumas com 4 centímetros de diâmetro, que acaba por ser um pouco menos, mas também se comporta bem. E há ainda uma outra que acaba por ter um bocadinho mais de entrega, de 4 por 82, tendo aí o cuidado de que ela fique sempre na direção correta, porque senão daria, digamos, uma colagem menor na junta se ela ficasse atravessada na junta. Com este tipo de chapa, com este tipo de fixações e com as membranas que temos estado a falar de poliéster reforçado, quer na monocapa, quer na bicapa, posso-vos dizer que nós, com alguma segurança, podemos considerar sempre, pelo menos, os tais 400 newtons de resistência por fixação. Posso-vos dizer que há estudos e há sistemas que vão acima destes valores. Portanto, estamos aqui com um valor com alguma grau, digamos, de segurança, porque sabemos que há, digamos, resultados acima destes valores. Agora, isto ia-nos dar os tais, por exemplo, de uma forma simplificada, 4 fixações por 4,4, que eram as tais fixações de 25 a 25 centímetros longitudinalmente na membrana, e isso leva-nos logo a primeira pergunta é, qual é a direção em que nós colocamos as membranas em cima de uma cobertura DEC? Não pode ser na direção das nervuras da chapa, tem que ser na direção perpendicular às nervuras da chapa, senão nós vamos querer fazer fixações na membrana e vamos acabar por ter, com certeza, algumas alturas em que vamos ter fixações na zona baixa da chapa de suporte. Não pode ser. Temos que a colocar perpendicularmente à chapa. E depois, a largura e a distância da parte plana alta da nervura da chapa vai comandar muito a distância que nós podemos colocar as nossas fixações. Aquela chapa, como o João comentou há pouco, dos 225 milímetros de passo de onda, permite-nos fazer exatamente as tais cerca de 4 fixações por metro em linha, sendo que, digamos, são linhas afastadas, isto na zona central, afastadas de 90 centímetros, ou seja, a outra linha está na outra zona de sobreposição, a tela tem 1 metro, como tem 10 centímetros de posição, quer dizer que a outra linha de fixações está a 90 centímetros. Temos, portanto, por cada 0,9 metros, 4 fixações. Agora, quando chegamos à zona de bordo, como é que eu faço para pôr lá 8 fixações? Às vezes há uma tendência, que não é a melhor, de querer colocar, se eu tinha que pôr de 25 em 25, vou pôr de 12,5 em 12,5. Mantenho a mesma tela. Há algumas chapas que permitem fazer isso. Eu coloquei aí uma nota que o próprio EATAG 006 chama a atenção. Cuidado, que sempre que eu tiver as duas fixações em membranas elásticas a menos de 12 centímetros, essas duas fixações contam como só uma. Primeiro ponto. Portanto, colocar a 12,5, estamos ali muito no res-ves, como diríamos nós aqui em Lisboa, para poder fazer com que essas duas fixações na prática não sejam eficazes do ponto de vista de se contarem como duas, mas apenas contarem como 1, qualquer coisa. O mais eficaz normalmente é nós, nessas zonas, cortarmos meio pano de membrana, ou seja, em vez de termos membranas com 1 metro de largura, passamos a ter membranas com meio metro de largura. E naturalmente que numa direção nós continuamos a ter as fixações de 25 a 25 centímetros,
Na outra, de 25 a 25, pode ser de 23,5, 23,5 ou de 24,5, 24,5, dependendo ali do passo de onda da própria chapa. Mas tenho a outra linha, não a 90, mas passa a estar a 45 centímetros de distância. Portanto, passa a estar a metade, o que quer dizer que eu passo a ter os tais dobro de fixações naquela zona. Isto, num sistema monocapa, teria que ser assim. Num sistema bicapa ainda há algumas soluções alternativas, que é estar a colocar, digamos, panos inteiros e depois pôr uma tira, fazer fixações a meio da tela, depois pôr uma tira de reforço em cima das fixações e depois pôr a segunda camada de tela em cima, digamos, dessa camada que tem fixação mecânica. Eu não sei, digamos, se ganha muito. Em termos de produto não se ganha nada. Em termos de trabalho poderá ganhar alguma coisa. Mas isso depois cada aplicador tomará as suas opções. As duas coisas são efetivamente válidas. Dito isto, passamos para os sistemas de fixação na placa. Nós estamos um bocadinho para além do tempo. Vou pedir aqui muita desculpa às pessoas e pedir-vos a vossa, digamos, paciência, porque eu acho que ainda assim é interessante o que temos ainda para dizer. Vamos tentar ser rápidos. João, vou-te pedir ajuda para seres mais rápido que eu agora nesta parte seguinte, está bem? Ok, obrigado, Jorge. Eu vou tentar ser um bocadinho mais célere. Pronto, aqui vamos falar sobre sistemas com a primeira membrana de impermeabilização diretamente aderida ao isolamento térmico. Neste caso, qualquer um deles, o Coverlan ou o Pirmate, terá que ser impregnado com... Terá que ser, não. Ele vem já de fábrica impregnado com betume na face superior. Esse betume vai permitir que as telas sejam aderidas com a chama de maçarico diretamente às placas de isolamento térmico. Estes sistemas podem ser sistemas monocapas ou então sistemas bicapas. No sistema monocapa, teremos que utilizar sempre um PolyX R50, que poderá ser o PolyX R50 TDEC ou o PolyX R50 apenas. Aqui, quando falamos em PolyX R, já estamos a dizer que a armadura é uma armadura de poliéster reforçado. No PolyX R50T DEC, o T significa que ainda é a resistência mecânica do poliéster é ainda maior em relação ao R40 e ao R50. Portanto, no sistema monocapa será muito mais vantajoso utilizar qualquer uma destas duas de PolyX R50. Porque passamos a ter 5 kg por metro quadrado e as armaduras poliéster reforçadas com um reforço adicional no caso do 50T DEC. No sistema bicapa, utilizamos a primeira membrana com 3 kg por metro quadrado e armadura em fibra de vidro. E numa segunda membrana, totalmente aderida à primeira, que não precisa de ter 5 kg por metro quadrado, então passamos a utilizar uma de 4 kg por metro quadrado, que será o PolyX R40. Depois, em termos de fixações, todos aqueles cálculos que o Jorge esteve a explicar irão influenciar sempre em virtude do vento, não é? Mas como fixações mínimas, em placas de Coverlan, de lã de rocha, em que a placa tem 1 metro por 1,2 m, estamos a falar um mínimo aconselhado de 6 fixações por placa. Sendo que nos cantos convém deixar sempre ali ela estar no mínimo a 10 cm do bordo. Não ficar para além dos 10 cm do bordo, porque depois fica muito próxima da face exterior da placa. Pode-se diminuir o número de fixações para 4 fixações por placa, quando os troços de placa são inferiores a 6, quando as placas são inferiores a 0,6 metros quadrados. Quando falamos do Pirmate, falamos também de 6 fixações por placa, em placas de 3 metros quadrados, ou então 4 fixações por placa, quando estamos a falar de placas de 1,5 metros quadrados. Neste caso, as placas de Pirmate também têm uma dimensão superior, porque passam a ter 1,2 m por 2,5 m. Depois, em termos já aqui um bocado mais a falar de pontos singulares. Todos os pontos singulares que vimos na última sessão dedicada a este tema podem ser aplicados nas coberturas de sistema DEC.
Portanto, temos estes acessórios para desenfumagem, para saídas de água verticais, para saídas de águas horizontais, para atravessamentos. Todos os acessórios que se aplicam para o outro tipo de laje também se aplica aqui no sistema DEC. As coberturas, os sistemas DEC, normalmente são coberturas técnicas e permitem sempre a aplicação de diversos equipamentos, até porque estamos a falar normalmente de grandes naves industriais. Estas naves depois acabam por ter sistemas fotovoltaicos, de energia fotovoltaica, sistemas de energia solar, equipamentos de ar-condicionados, geradores, acaba por ter muito tipo de equipamento técnico que faz parte mesmo que é inerente à produção das fábricas. Estes equipamentos podem ser fixos através de um sistema de ancoragem que é o Roof Console. Este Roof Console trata-se de um acessório que já traz uma fixação mecânica. Pode ser que fica, a furação vai até à chapa metálica, até ao suporte, e depois tem ali um varão com uma fixação que vai fazer ancoragem na chapa. Depois tem uma peça que vem que vem embutida num pedaço de tela bituminosa. Este acessório é enroscado no varão que ficou fixo no suporte. A tela é totalmente aderida à tela que já está aplicada, portanto, ficamos aqui com uma fixação, com um apoio para assentar os equipamentos necessários completamente estanque. Temos aqui alguns exemplos de aplicação. Portanto, ele fura todo o isolamento térmico até chegar ao suporte, faz a ancoragem e cá em cima fica completamente estanque. Aqui podemos ver como é que ele é aplicado. Ele depois permite aplicar perfis que vão correr e onde os equipamentos vão fixar mecanicamente. Pronto, isto é assim tudo muito rápido. Vamos agora falar um bocado de soluções de reabilitação de coberturas leves e eu volto a passar a palavra ao Jorge. Muito obrigado, João. Eu vou então também ser muito rápido nesta parte. Esta parte é relativamente simples também de explicar. Ora bem, quando nós temos uma cobertura DEC que já teve também, naturalmente, o seu tempo de vida e precisamos de reabilitar, como é que nós a podemos reabilitar? Se estamos, digamos, satisfeitos com o seu comportamento térmico e se vamos a tempo de, naturalmente, não ter havido nenhuma situação dramática de entrada de água, nós podemos simplesmente aplicar uma nova membrana, neste caso, uma membrana de 5 kg, pelo menos, com poliéster, totalmente aderida à membrana superior do sistema, seja ele um sistema com fixação mecânica ou um sistema colado, aderido. Naturalmente que nós, no novo sistema, se tivermos dúvidas da resistência da colagem, no caso de ter sido um sistema aderido e quisermos torná-lo mais resistente, podemos agora, na reabilitação, fazer fixação mecânica. Mas podemos fazer, se ele estiver bem aderido, continuar a fazer apenas a aderência do novo elemento, totalmente aderido à membrana superior. E o que é que nós temos ali? Todo o sistema que lá estava continua a estar, o isolamento térmico continua a fazer o seu trabalho e o sistema de impermeabilização não passou a ter apenas uma membrana, porque esta membrana, ao soldar-se às membranas que já lá está, faz um complexo com o total do betume daquela membrana mais as outras que já lá estavam e, portanto, ela simplesmente passa a ter uma parte superior nova. Se a cobertura tinha 20 anos, vai durar mais outros 20 anos só com aquela nova membrana, sem mais trabalhos adicionais. Temos como exemplo, por exemplo, um dos grandes exemplos, embora grande parte já tenha sido feito depois com membrana nova mais recentemente, mas a parte mais antiga da Alta Europa, por exemplo, a obra, digamos, cobertura DEC, penso que talvez a maior da Europa, a sua inicial cobertura, como veem ali na parte superior da fotografia, era negra. Hoje é toda feita com, por cima, digamos, aquela membrana foi aplicada um Poly XR50T DEC de cor branco e aqui, digamos, a escolha do branco foi também para permitir uma maior refletância e, portanto, no verão, numa unidade fabril que já tem calor das suas máquinas interiores, passar a ter muito menos calor, ou seja, muito menos absorção, digamos, de calor, de inércia térmica na altura do verão e poupar, assim, bastante no ar-condicionado.
Continuando na reabilitação, se nós não estamos o mesmo tipo de cobertura, mas foi feita numa altura em que se calhar utilizámos 3 ou 4 centímetros de isolamento térmico, quando hoje o regulamento pede-nos 8, 9, 10 centímetros, e queremos reforçar a impermeabilização, mas ao mesmo tempo queremos reforçar também o isolamento térmico. É muito fácil, é colocarmos uma placa de isolamento térmico por cima daquilo que já lá está, fazer a fixação ao suporte, ou seja, a fixação vai atravessar todo o sistema e vai até ao suporte, e em cima desse novo camada de isolamento térmico vamos aplicar um sistema, mais uma vez, bicapa ou monocapa. Digamos que aqui é como se estivéssemos a fazer um sistema novo, simplesmente é um sistema mais económico do ponto de vista do isolamento térmico, porque nós não vamos aplicar 80, se já lá temos 40, precisamos só de mais 40, tiramos partido do que já lá está e vamos naturalmente colocar uma impermeabilização nova em cima desse sistema de isolamento térmico. Podemos fazê-lo, mais uma vez, com fixação no isolamento térmico e sistema de membranas aderidos, ou a primeira membrana ser aderida e essa aderência e essa fixação mecânica servir também de fixação do próprio isolamento térmico. Outra situação... peço desculpa, aqui era exatamente a mesma coisa, mas fazendo o sistema de fixação mecânica, ou seja, o slide anterior, eu vou voltar atrás, mostra o sistema em que fazemos a fixação do isolamento térmico e depois um sistema de membranas aderido. Aqui é a mesma coisa, mas em que a primeira membrana ela fixa mecanicamente ao suporte de baixo e fazendo dessa forma depois um sistema fixo mecanicamente daí para cima. Outra situação nós não temos, vamos por hipótese, não temos uma cobertura deck, mas sim temos uma cobertura antiga em painel sanduíche ou em chapa dupla ou até em chapa simples nervurada. O que acontece com as chapas de painel de sanduíche ou de chapa simples normal é que digamos, as nervuras estão ao contrário daquilo que nós temos no suporte das coberturas deck, ou seja, temos as nervuras para cima, o que quer dizer que temos umas zonas baixas e depois umas nervuras pequenas. Não podemos colocar ali um isolamento térmico em cima contínuo, como estávamos a fazer na reabilitação de uma cobertura deck. Temos aqui apenas um trabalho a mais, se quisermos manter aquela cobertura que lá está, sem estarmos a tirar tudo aquilo para colocar outro painel sanduíche, podemos sim aplicar um isolamento térmico leve, um poliestireno extrudido, por exemplo, preencher parte, não precisa de encher na totalidade, preencher parte da parte baixa da onda, digamos, ele pode ter ali 4, 5, 6 centímetros, até no máximo quase que 10 centímetros ainda de abertura, desde que o isolamento térmico venha por cima, seja um PIR com pelo menos 4 centímetros de espessura. Se quisermos menos, é só uma questão de que a base, aquela parte de poliestireno que fica a fazer à altura da nervura, preenche um pouco mais esse espaço interior, fazemos ali uma base direita, colocamos então um isolamento térmico preparado para receber membranas bituminosas, ou seja, em princípio um PIR aqui por ser mais aligerado, estamos a falar de uma estrutura que naturalmente não estava, digamos, pensada para levar mais peso, portanto, a pôr mais qualquer coisa nestas reabilitações em termos de isolamento térmico, o PIR tem a vantagem de ser mais leve e, portanto, ganha aqui alguma vantagem e, portanto, podemos, desta forma, fazer, digamos, a colocação de um novo sistema de isolamento térmico e de impermeabilização que vai ser mais durável até do que aquele que já lá estava e que vai, digamos, tornar a cobertura como nova. Um exemplo, por exemplo, aqui próximo de Lisboa, em Benavente, a fábrica da Silvex teve várias coberturas que depois, digamos, tiveram exatamente, a parte delas tinha um sistema com painel sanduíche, parte delas tinha sistema com chapa dupla e lã de rocha no meio, mas em ambos os casos levou uma reabilitação com poliestireno no meio das nervuras, levou depois um Pyramate B a fazer a base contínua e depois levou um sistema de bicapa de Poliplast 30 mais PoliXR40 e neste caso até levou depois uma série de uma central fotovoltaica que foi apoiada em cima dos sistemas roof console que o João há pouco comentou. Por fim, e mesmo para terminar, dizer-vos que, e este é só para aguçar o apetite, se me permitirem, teríamos ainda, não é uma cobertura metálica, é uma cobertura em fibrocimento, esta fica para a próxima semana, é apenas dizer-vos que de hoje a 8 dias vamos exatamente explicar-vos como é que fazemos a reabilitação de coberturas com fibrocimento. Há aqui alguma similitude, mas há áreas muito particulares, naturalmente estamos a falar de amianto e antes da reabilitação temos que falar dos problemas do amianto. É isso que falaremos na próxima semana. Da nossa parte, eu termino aqui a nossa explicação, mas peço agora o apoio à Joana para me dizer
para nos dizer a mim e ao João se há, porventura, questões no chat que nós possamos eventualmente responder enquanto ainda estamos aqui. Obrigada aos oradores pela excelente apresentação. Nós, de momento, não temos ainda aqui nenhuma questão que seja possível responder aqui. De qualquer das formas, também já estamos um bocadinho fora do horário. Nós vamos enviar a apresentação, portanto, provavelmente depois da vossa análise da apresentação poderão surgir algumas dúvidas, todos os nossos contactos estão expostos no site, portanto, qualquer coisa que vos for surgindo, fiquem à vontade. Nós já estamos um bocadinho depois da hora. De qualquer das formas, esperamos por vocês na próxima semana, na quinta-feira, exatamente à mesma hora, dia 2 de julho. E vamos falar um bocadinho realmente sobre reabilitações de coberturas em fibrocimento, tal como o engenheiro Jorge Pombe disse. Entretanto, estão aqui a surgir algumas perguntas. Está aqui o Eugênio Celestino a perguntar-nos se a colagem é feita diretamente sobre o PIRMate. Como é uma resposta rápida, penso que ainda podemos responder. Sim, neste caso o PIRMate, a tela é colada diretamente sobre o PIRMate, porque o PIRMate já vem de fábrica. Deixe-me ver aqui na apresentação para mostrar, se consegue perceber. O PIRMate já vem de fábrica impregnado com betume na face superior. Esta parte ali mais escura por cima do PIRMate é um véu que faz com que depois as placas não se colem entre elas, mas o PIRMate já tem uma fina camada de betume. Este betume, quando está sobre o calor da chama de maçarico, amolece, tal como amolece a tela, que depois arrefecem em conjunto, formando uma única camada, ficando diretamente colada à placa de PIRMate. Já agora, fazendo também o somatório de mais uma pergunta, o Eugênio, a mesma pessoa, está-nos a perguntar também se o Coverlan também é aderido diretamente. É exatamente a mesma situação. A placa de lã de rocha vem impregnada com betume na face superior, já de fábrica, colocada em obra e diretamente aderida com a chama de maçarico. Ok, João, obrigada. Depois temos aqui ainda a Ana Fonseca a perguntar-nos, penso também ainda temos um minutinho para responder, se estiver pouca pluviosidade, por pouco que seja, podem aplicar-se as membranas bituminosas? Ora bem, aqui permite-me, João, este é um caso particular em que não devemos, ou seja, há situações, em todo o caso nunca devemos, porque se está a chover estamos a melhorar o suporte, embora a tela consiga aderir com alguma umidade, desde que não seja com água, na prática estamos a melhorar o isolamento térmico. E ao melhorar o isolamento térmico, mesmo que seja um PIRMate, o facto de ele absorver pouco acaba por ficar molhado na mesma. O problema não é só molhá-lo, é que a seguir nós estamos a pôr uma impermeabilização em cima, estamos a tapá-lo, ou seja, a umidade que lá ficar de baixo não vai sair. Portanto, quando estiver chover, o melhor é tentar proteger o isolamento térmico, mas não o tapar com a impermeabilização. Se de todo for necessário, então uma solução, temos que nos lembrar que se taparmos a correr um isolamento térmico porque estava a começar a chover e sabemos que entrou alguma água lá para dentro, aqueles pormenores de... vou tentar buscar aqui o slide. Nestes pormenores de pontos singulares, há aqui alguns que são chaminés de ventilação que se colocam ao nível da impermeabilização apenas. Uma das funções é exatamente se nós sabemos que impermeabilizamos o isolamento térmico que ficou com a umidade lá de baixo, isto acontece às vezes até no próprio betão, mesmo sem isolamento térmico, convém nós colocarmos lá várias chaminés de ventilação distribuídas pela cobertura, que podem ficar lá durante uma semana, 2, 3 meses, por exemplo, e ao fim de 3 meses tirar ou ficarem lá permanentemente. Depende até da quantidade ou do uso dessa cobertura. Mas, pelo menos no imediato, convém lá colocar alguma chaminé de ventilação, porque senão aquela umidade não sai para cima. Não saindo para cima, para onde é que ela sai? Vai sair para baixo em condensações nos acabamentos interiores. Está bem?
Obrigada, Engenheiro Jorge Pombo. Eu penso que para já respondemos a todas as questões que nos foram feitas no chat, pelo menos até agora, mas também já estamos 10 minutinhos fora da hora. Pedimos desculpa pelo atraso e agradecemos a todos os que ficaram até ao fim, os que ainda estão aqui connosco. Repito que, de qualquer das formas, tem os nossos contactos todos no site da Imperalum, portanto, qualquer dúvida que vá surgindo, fiquem à vontade para nos enviar, que nós teremos todo o gosto em responder. Contamos convosco para a próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 2, às 15 horas. Obrigada pela vossa atenção. Entretanto, vou deixar que os oradores também deem uma palavrinha de despedida que eu queiram fazer. Eu aproveito, despeço-me também até para a próxima semana. Estava aqui muito rapidamente a verificar, porque tenho a minha colega de marketing, a Adriana, está a tentar colocar online também já disponível as inscrições para a próxima semana. O slide já lá está e eu penso que é mais 5 minutos e de certeza que dentro de 5 minutos no nosso site também já se pode inscrever para a sessão da próxima quinta-feira. Por aqui é tudo. Até à próxima. Obrigado a todos pela vossa presença e até para a semana. Obrigada, até para a semana.